Foram 3.221 dias de diversas séries de mensagens, comunhão, campanhas, desafios, construção, planejamento, intercessão, missão. Aquele cafezinho especial que não pode faltar, ensinamentos e histórias que certamente ficarão para sempre guardados em nossa memória. O legado que o pastor Maurílio vai deixar para mim em relação à minha vida e o que eu sou na minha vida cristã é o conhecer, o amar e o servir. Não tem como não falar do pastor Maurílio e não lembrar, mas principalmente do servir. Do servir ao irmão sem querer nada em troca. Como ele mesmo diz, se ele estiver correndo, a igreja anda. Se ele estiver andando, a igreja engatinha. Se ele estiver engatinhando, a igreja para. Tudo que ele faz é sempre o tempo todo a 1000 por hora. Isso nos motiva a cada vez mais estar querendo sempre fazer o melhor para o reino. O pastor que fez muita coisa na igreja, aumentou a igreja, trabalhei junto com ele. A gente fez aquele estacionamento e ele tinha essa vontade de ver a nossa igreja, o nosso tempo bonito. Ele é uma pessoa que gosta de passar aquilo que ele sabe e foi estudando com ele que eu aprendi a ler a Bíblia corretamente. Ele gosta de ensinar, isso assim ele tem na alma e eu tenho aprendido. Conseguiram assim atrair, pastorear, nos ensinar, aprendemos muito com o pastor Maurílio. É muito egoísmo da minha parte querer ele só para mim ou só para a nossa igreja, porque eu tenho certeza que ele vai fazer coisas incríveis por onde ele passar. Porque é uma pessoa abençoada, de fala abençoada, é um pastor diferenciado que com certeza vai fazer história. Tá bem, minha gente? Aí, ó, o pastor que trabalha, aprendam. De todos esses 8 anos que ele ficou, o mais marcante para mim foi logo no início, onde ele recém-chegado quis implantar o cânones e teve que fazer uma cirurgia. Na cabeça dele, 15 dias era o suficiente para fazer a cirurgia e retornar à igreja para justamente estar à frente do cânones. Mas não foi o que Deus quis. Esse momento foi fora do normal, porque provou que nós, como corpo de Cristo, conseguimos realizar algo no qual o pastor idealizou, mas que nós colocamos para frente e mesmo assim ele nos guiou mesmo de onde estava e nós conseguimos nos reunir em oração e em cuidado com o nosso pastor naquele momento e conseguimos fazer o nosso melhor. É um pastor presente na igreja, é um pastor abençoado de Deus, é claro. Gosta de comunhão, gosta de estar com os irmãos, é paciente. Eu até gosto assim, de brincar, ele tem às vezes a paciência de Jó, porque as atitudes que eu que não sou crente e outras pessoas que são crentes, e ele vai lá, ensina bacaninha, tem paciência com as pessoas, qualidade para ele tem demais. Uma das primeiras vezes que ele me chamou a atenção foi um culto de crianças que houve, e ele chamou todas as crianças para o púlpito e sentou com elas lá. Isso para mim foi a cereja do bolo. Um caso que aconteceu comigo e que ele foi extremamente compreensivo, ele foi extremamente companheiro, ele foi um verdadeiro pastor. Ele chegou a mim depois de um tempo, ele deu esse tempo e conversou comigo e me explicou o que eu realmente deveria fazer. E também um telefonema num determinado momento. Foram essas duas coisas que marcou, assim, para mim, o pastor Maurílio. Nesse momento eu pude perceber o cuidado que ele tem quando se trata de suas ovelhas. Tenho 2 filhos, o mais novo, ele tem um transtorno, que o nome é transtorno bipolar. Muitas pessoas falam assim, aquela pessoa é bipolar, não tem nem ideia do que é ser uma pessoa bipolar. Então a primeira vez que aconteceu, o pastor Maurílio já estava, a esposa, todos ajudaram muito, não só o pastor, como a missionária, como vários membros da igreja.
mais uma vez ele teve uma crise. Novamente, socorro, nós pedimos ao pastor Maurílio prontamente. Nessa época ele estava cheio de problemas, cheio de trabalho, mas nunca deixou de nos auxiliar. Uma certa noite ele já tinha sido medicado, mas qual é o problema dele? Ele fica sem conseguir dormir. Quando a crise está muito grande, ele só dorme se ele tomar uma injeção num atendimento que tem lá em Mangabeira. Mas como ele já estava medicado, se deitou e não conseguiu dormir. Era umas 10h30 da noite. Aí eu atendi a ligação do pastor Maurílio. Perguntou, e aí, como é que tá, Everton? Eu disse, tá melhor, mas tá sem conseguir dormir, pastor. Aí ele disse, aí eu tô acabando de sair do trabalho e vou dar uma passadinha por aí. Eu disse, mas pastor, já tá muito tarde. Não, mas eu vou. Veio. Então, quando ele chegou aqui, sentou no sofá, conversou com ele. Aí, e aí, Everton, como tá? Tô bem, mas não tô conseguindo dormir. Aí o pastor disse, vá pro seu quarto, que eu vou ficar orando para você e você vai dormir. Pois, para a glória de Deus, não deu meia hora, meu filho dormiu. O pastor ainda achou um pouco e esperou meu marido chegar, que chegou de 11 horas da noite. Aí chega aquela expressão cansada, ainda tomou um cafezinho e foi embora. E eu fiquei agradecendo ao Senhor a visita dessa criatura mais uma vez na minha casa. Então, eu só tenho a agradecer tanto ao pastor como os membros da igreja que nos ajudou bastante, como a missionária Elana. Realmente é um homem de Deus, vai fazer muita falta mesmo. Pastor Maurílio, um amigo enviado por Deus, na hora que a gente estava no momento, principalmente eu, um momento muito triste da minha vida. E ele chegou com carisma, com um legado que ele traz de cuidar das pessoas. Sempre quando a gente senta para conversar, a gente sempre toca nesse assunto. Cuidado que ele teve conosco, com uma experiência que a gente nunca teve com nenhum outro pastor que já passamos, né? Uma coisa também que me marcou muito com o pastor Maurílio foi aqui, eu não queria revelar porque não foi uma experiência comigo, mas foi com alguém da minha família. Ele é uma pessoa muito de ação e assim, ele não mede distância para abençoar. E essa necessidade foi financeira e não era uma quantia baixa, mas eu fiquei impressionada quando a pessoa chegou para mim e disse que ele tinha ido lá e tinha arcado com o custo. E eu vi que, assim, como ele era de ação. E nunca falou sobre o assunto, né? Então eu acho assim, que pessoas que têm atitudes assim, é verdadeiramente aquilo que a Bíblia diz, você dá com a mão para que a outra não veja. Aquele momento de Napoleão, meu Deus do céu. Se não fosse ele, a gente não entendia de nada. Nunca passei por uma coisa dessa. A pessoa nunca passa assim, por uma morte e resolver e saber como, né? Mas ele estava ali nos ajudando, foi com o Felipe, resolveu lá, entendeu? Resolveu tudo, ligou para a funerária, aquela coisa toda, e tudo foi resolvido, entendeu? Nem meu Felipe não sabia, nem eu mesmo sabia. Ele é aquele pastor também que não desiste, viu? Do primeiro não. Ele, com muita insistência, ele conseguiu enviar aquilo para o Promib, e eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, porque meu filho veio restaurado e desde então nunca mais se afastou dos caminhos do Senhor. Com a Alana, no último ano aqui, nos últimos 2 anos, eu pude ver uma pessoa simples, que tem o seu jeito ímpar de ser. E a Alana é uma mulher que faz. Ela faz, ela não manda dizer, ela não manda fazer, ela vai e faz. Então isso eu deixei muito assim para mim, essa parte de dizer assim, eu quero fazer, então eu vou fazer. Eu vou fazer, não é dentro só da igreja, é fora. Eu lembro que durante a pandemia, muitos dos cultos online que houveram, principalmente os primeiros, sempre ela era que estava no louvor, né? E ela, em momento algum, a gente via fraqueza. Sempre a gente via ela com o mesmo tom de voz, com
mesmo jeito de adorar. A Lana, ela fica registrada na memória da gente justamente por duas coisas. Pela simplicidade dela, o jeito tranquilo dela e o poder que ela tem naquela voz. E a gente torceu muito para que eles conseguissem adotar as crianças e graças a Deus, Deus fez. O Andy e Messi a gente também vê que é um conjunto ali que Deus planejou bem direitinho. Também uma coisa que marcou para mim a pessoa dele é quando terminar o culto dizer: quem foi abençoado? Essa aí foi o espetáculo para mim. E quando ele termina a sua fala da pregação, pergunta: você foi abençoado? Cara, eu chego a ficar assim emocionada de eu pensar que eu não vou mais escutar. Você foi abençoado. Jesus foi aquele que se aproximou daquele que estava perdido. E é isso que nós queremos, porque também nós estávamos perdidos. E o Senhor Jesus se aproximou de nós. Nosso pastor é o melhor pastor. Esse celular aqui é dele, esse celular. O melhor pastor. Pastor, deixa eu gravar o povo. Deixa eu gravar o povo. É especial, não existe outro igual. De novo, repita. Como é, pastor? Repete. Só sai daqui hoje quando Deus mandar. É, pastor, a vontade de Deus chegou. Nós fomos muito abençoados e agora abençoamos vocês para um novo tempo, uma nova história e novos desafios. Em Cristo, família e DVD2.